Bom dia, queridos alunos. Vamos iniciar o nosso PET 2, então, a semana 1, né? Nós temos aí 4 semanas pela frente para continuar aprofundando nossos assuntos. Vemos aí que o PET 2 tem alguns assuntos que ampliam o do PET 1. Lá na página, quem tem o PET inteiro, né, na página 120, nós vamos iniciar a semana 1 com a temática A Emergência da Filosofia, né? Onde nós vamos retomar aquele período de importância da filosofia, em que nós temos aí a transição da mitologia para a filosofia e qual que é a importância dela na nossa vida, quando nós temos essa diferenciação entre senso comum, senso crítico e alguns elementos aí que aparecem nesses contextos da história da filosofia, né? Isso retoma muito, que parece muito simples falar que o que é senso comum, né? Que é esse contexto de não pensar, de agir pela vida sem usar muitas das vezes a razão, né? E o que realmente nos movimenta nos nossos projetos, nos nossos sonhos, parece muito simples, sempre a gente pensando que os outros estão, mas nos reconhecer como pessoas de pouco pensamento, que precisamos cultivar mais essa área do raciocínio, do pensar, é algo que implica numa avaliação aí pessoal filosófica, né? As perguntas que realmente o movimento direcionam, nossa semana é essa: qual a diferença entre dizer que algo é assim ou algo deve ser assim, né? Temos que estar embasados sempre no procurar a pesquisa científica, sempre buscar realmente um conhecimento mais científico. O conhecimento exclui toda forma de crença, e aí os outros conhecimentos que são científicos desprezam então o conhecimento que é religioso, que é simbólico, que é metafísico, e aí? Pode-se condenar um costume de alguma cultura em nome da humanidade? A gente, quando padroniza, né? Padroniza o comportamento, o jeito de ser. Ah, não, o melhor jeito de ser é assim. A busca da felicidade deve ser assim, as receitas prontas, né? É legítimo opor-se à lei? Aí nós vamos ver a figura de Sócrates, né? Interessante, de Sócrates. Ele foi condenado, vamos dizer, pela lei, mas por uma movimentação daquelas pessoas que realmente o incomodavam, né? Que ele incomodavam essas pessoas, né? Antes disso, para a gente entrar na temática, é o Sócrates, retoma aí qual que é a filosofia de Sócrates, nós vamos primeiramente ver alguns conceitos que são importantes no princípio da filosofia. É importante para quem está aí nesse mundo da filosofia, é importante também para quem vai fazer o Enem, porque aparecem essas palavras e essas palavras elas são chave na linguagem filosófica, são quase que a gente tem que percebê-las automaticamente, entendê-las de forma muito... Vou passar de forma bem resumida, simples aqui, objetiva, né? Epistemologia é basicamente falar ciência, né? Porque a gente sempre tem duas coisas contrapostas aí, que são juntas em alguns aspectos e contrapostas em outros, né? Quando nós temos episteme, é a ciência, é o conhecimento científico, aquilo que se busca através de um método. Eu vou procurar agora a vacina contra o coronavírus, então tem um método. Não posso ir pelo achismo. Eu acho que é beber 2 copos de água todo dia, que funcionou com fulano de tal. Isso é doxa. Isso é você ter opinião. Opinião nós temos de tudo, né? Nós temos opinião para dar para tudo, mas você estudou sobre o caso, você aprofundou, você analisou, aí já é uma questão epistemológica, de busca ali da base do conhecimento, da base científica daquilo, e não ir pelo achismo, né?
Então é muito complicado quando a pessoa fala, eu acho isso, eu acho aquilo, ela está dando uma opinião. Aí nós costumamos falar, mas toda opinião é válida. Então, isso é senso comum, né? Nós temos ironia socrática, que é perguntar, indagar de forma dialética, que nós vamos dizer que é dialética, é um método do diálogo, mas não é um diálogo assim, eu concordo com o que você acha. Não, você realmente tem razão. Dialética é você dialogar sempre, você fala algo, o outro contrapõe, você contrapõe, e isso vão crescendo junto. O diálogo é o debate. Nós temos muita dificuldade disso, porque muitas pessoas vão começar a debater uma ideia e em 30 segundos já está xingando a mãe do outro, já está falando da vida pessoal do outro, é que não consegue ir pela argumentação, não tem costume de argumentar, tem costume de brigar apenas. Dialética não é brigar, é você argumentar de forma contrária. A pessoa fala, ó, comer chocolate dá espinha. Aí o outro fala, não dá espinha por causa que... Aí você vai argumentar. Você não pode simplesmente falar que é porque eu acho. Não, é porque eu tenho razão. Você não presta. Então você não está dialogando. Maêutica. A maêutica vem aí da ideia, até mesmo Sócrates faz essa analogia com a mãe dele, que era parteira. Então, quando você dialoga, principalmente com a pessoa que pensa que não sabe nada, ou com aquele que pensa que sabe muito, ao debater as ideias, você acaba parindo novas ideias. Parir. Maêutica é o ato de parir novas ideias. Buscar sempre ideias novas que realmente renovem a pessoa, que realmente mude aquele estado de ficar fixo nas próprias ideias, né? Eu acredito nisso, aí pronto, não muda nunca, né? Então nós vamos percorrer um pouquinho isto, né? Retomando Sócrates nesse sentido, porque na filosofia sempre houve a preocupação muito grande, desde da antiguidade, a busca pelo conhecimento. A busca a teoria do conhecimento é a busca pela origem do conhecimento, como se forma o conhecimento, como que se forma a cultura, como se forma a nossa base científica, né? E só depois, na modernidade para frente, começa a duvidar das coisas, né? Duvidar do próprio conhecimento, se é verdadeiro ou não, o conhecimento metafísico, conhecimento religioso. Essas dúvidas vão se acentuar na modernidade. Já teve várias épocas que as pessoas que buscavam conhecimento, sempre teve também, não como hoje, né? Hoje é muito grande as pessoas que passam falso conhecimento. Sempre teve durante a história pessoas que deturparam o conhecimento, mas poucas. Sempre havia uma seriedade de buscar realmente a verdade. As pessoas não faziam por maldade, no sentido de deturpar as ideias. Sempre teve, mas hoje parece que é muito presente o tempo todo. É o contrário, né? Tem muito poucas pessoas que buscam verdadeiro conhecimento. Se a gente for ver na quantidade de pessoas que nós temos aí numa nação, numa sociedade. Sócrates, ele é um personagem muito interessante, que ele é tipo igual, ele é anterior a Jesus, né? Mas ele é igual a mesma ideia de Jesus Cristo, que nunca deixou nada escrito. Foram os discípulos de Sócrates que deixaram escritos sobre a vida dele. O Xenofon e o Platão principalmente, né? Porque precisaram deixar coisas escritas, porque muitos buscavam até deturpar, chamar ele de sofista, né? Sofistas são aqueles, podemos chamar de filósofos, entre aspas, que tentavam convencer as pessoas com a retórica, falar aquilo que muitas vezes elas queriam ouvir, né? Então Sócrates era um personagem que saía dialogando com as pessoas para buscar saber o que as pessoas sabiam realmente e o que eles sabiam, para debater, né? A frase dele, que muitas das vezes a gente diz só sei que nada sei, no sentido de que
como se eu não soubesse nada, então eu só sei que nada sei. Não é nesse sentido a frase. Ela é quando a gente reconhece a ignorância nossa e a gente busca a saber. Só sei que nada sei não é nesse sentido passivo. Eu não sei, então... Não, eu sei, Sócrates reconhecia muito o conhecimento que teria e buscava debater para reforçá-lo ou até mesmo para reformulá-lo. Então, quando eu sei de algo e busco mais formação, vou fazer mais curso, busco ampliar meu conhecimento, aí eu sei desmontar um carro inteirinho. E amanhã, de repente, nem existe mais esse tipo de carro, muda o jeito dele. E aí? Então você vê em todas as áreas de serviço também, as pessoas buscam sempre se aprofundar. Muita gente que não busca, você pode ver que o tempo vai mudando, pessoas vão perdendo emprego, vão perdendo realmente aquilo que elas sabiam muito, de repente não serve mais, porque a gente tem que estar sempre atualizando, né? Então o método dele seguir esse espaço da ironia. Por exemplo, uma pessoa chegar, ele questionava uma pessoa, principalmente aqueles doutores, pessoas da aristocracia ali, pessoas mais importantes, quando ele questionava, parecendo que elas sabiam muito, então ele agia de ironia. A ironia hoje tem um sentido meio de desprezo, mas a ironia em Sócrates tem esse querer desprezar, mas não é desprezar no sentido de fica com a sua verdade que eu fico com a minha. O ironizar é desconstruir aquilo que a pessoa sabe e a partir disso fazer a maêutica, fazer um processo realmente de poder ajudar a pessoa a buscar ideias novas. Então Sócrates discutia muito principalmente as questões morais, né? As questões que relacionavam com a vida. O que é felicidade, o que é político, o que é a ética, elementos desse tipo, né? E ele buscava, nesse sentido da maêutica, que busca ideias novas, para conseguir ter um conceito melhor das coisas. Nós vamos debater sobre a felicidade, aí vai pegando elementos práticos, elementos variados, então, de diversas maneiras, né? Hoje, eu vejo que, por exemplo, os jovens tem muita dificuldade quando vai falar sobre Sócrates, porque ele toca no que é filosofia, né? Um dos modos de filosofar, e a gente está num mundo que a gente é muito pragmático, no sentido assim, isso vai dar dinheiro em quê? Eu preciso disso. Então, por isso que muitos jovens falam, para que eu tenho que estudar filosofia? Para que eu tenho que filosofar, né? Então nós estamos num mundo muito as pessoas são muito máquinas, objetos, muito animais e poucos seres humanos, né? Igual nós estávamos estudando no primeiro, no segundo ano, você estuda o que é o ser humano, né? A gente precisa refletir muito sobre isso, porque senão nós caímos numa situação que a gente só busca as coisas por um interesse que nem muitas das vezes é nosso, né? São impostos por nós, em nós. Então, nesse sentido, era interessante os diálogos de Sócrates, que eles não chegavam numa conclusão fechada, porque como é diálogo, debater sempre em busca de um conceito verdadeiro, ele poderia ser refeito o tempo todo. Por isso que eram diálogos aporéticos. O que é aporético? Questões que não se resolvem. E não exige uma resposta, exige sempre uma busca. Então, por isso que tem vezes quando na filosofia a gente dá uma argumentação e fica aberto, muitos alunos dizem, nossa, mas que eu preciso da resposta. Não existe uma resposta apenas. Ela pode ter, mas depois ela vai sendo refeita constantemente, né? Sócrates, então, ele usa muito da razão, né? Na busca do verdadeiro conceito, a virtude, que é um elemento muito importante, por isso que o nosso canal mesmo no YouTube chama Paideia e Arete, né? Arete é essa busca da virtude, Paideia é
um caminho pedagógico para se chegar à virtude. Virtude é o ato de a gente buscar sempre sermos melhores, né? Atingirmos a nossa potencialidade. Então Sócrates, ele é um sujeito, um filósofo muito importante na história da filosofia, que até hoje, mesmo que tenha muitas críticas em relação a ele, principalmente com Nietzsche, né, que vai dizer muitas coisas que Sócrates deturpou a questão da vida, da moralidade, mas assim, ele é referência ainda, continua sendo referência, principalmente nessa questão do diálogo, da dialética, do debate realmente, né, do parir novas ideias, né? Quanto mais a gente debate, mais a gente pare novas ideias. A atividade é muito simples dessa semana, nós temos 2 questões apenas, né? A primeira, que é em relação a um pequeno trecho aqui que nós temos, e quais que são as características, 2 características que a gente pode pegar da filosofia. Eu coloquei até várias características aqui, né? Dialogar, ser uma pessoa de mente aberta, abertura, né? Ter o senso crítico, usar da razão, conhecimento. Você vai pegar 2 dessas características e redigir um texto, aí, um parágrafo comentando sobre elas, né? Depois a 2 é sobre a alegoria da caverna de Platão, que nós já vimos várias vezes. Coloquei até uma imagem aqui, ó, sobre uma imagem muito conhecida que a gente acha na internet aí, sobre a alegoria da caverna. É a pessoa que está lá no fundo da caverna, né? Aquele que está no senso comum, ele só vê sombra, né? Aqui tem de forma física como que é a caverna, né? O sol, que é a ideia verdadeira, a ideia dos... Aqui nós temos os estágios, né? Se você está lá no fundo da caverna, você é uma pessoa que só vive de ilusão. Depois você tem crenças, então você começa a querer sair da caverna. Você usa bastante da razão, então você é uma pessoa que já está quase saindo da razão. Quando você filosofa, que é o uso da razão, mais o elemento de perceber várias dimensões da vida, um elemento de sabedoria mesmo, não sabedoria integra a razão com as práticas da vida. Então, tudo que nós somos convidados a poder sair dessa caverna, né? Então, é sempre um embate entre ilusão e verdade. Onde está a verdade? Senso comum e senso crítico. A pessoa do senso comum é aquela que está aqui, ó, presa, o cativo, né, que está amarrado aqui, só vendo sombras daquilo que passa, virada para o fundo da caverna. Quanto mais a gente pensa, mais nós saímos realmente da caverna. Então aqui tenta organizar um texto explicando as suas considerações sobre essa questão do conhecimento, né? Reflite sobre o que é o conhecimento, qual a nossa relação com a verdade, e que nos leva a querer saber, fazer aquilo que consideramos certos, né? Então, assim, o que eu penso sobre essa busca da verdade? Ah, não, eu gosto da minha vidinha do jeito que tá, não quero mudar, tal. Você vai dissertar o que você pensa sobre o senso comum, senso crítico, ilusão, verdade, né? Então, muito simples, muito tranquilo, sempre baseados. Daqui retoma muitos elementos que a gente já vem vindo lá do primeiro ano, né? Estudando, muita coisa já vimos, e só retoma porque são importantes, e essas questões, essas argumentações sempre aparecem no Enem para quem vai fazendo. Então nós fechamos aí a primeira semana. Então um abraço a todos, até a nossa próxima aula.